Obrigado, Nilza. Agradecer imensamente o convite da Intersindical para fazer esse diálogo, né, essa troca com vocês. Cumprimentar todos aqui em nome do Big, da Eneida, do Elcio, são os nossos, e toda a direção do sindicato aqui, nossos anfitriões. Cumprimentar meu companheiro, camarada Fevereiro, pela capacidade de síntese, pela brilhante, né, análise de conjuntura, com muito senso de realidade e muita sensibilidade e precisão na avaliação que tem sobre o novo mundo do trabalho, a nova classe trabalhadora. Eu queria assim, aproveitar essa oportunidade que o Fevereiro cria para falar de uma experiência a partir do território, Big. Eu era vereador em Rio Preto em 2005, quando ali iniciava um processo de terceirização. E eu vejo como nós negligenciamos com essa precarização da classe trabalhadora. A gente negligenciou, e eu me lembro muito bem do sindicato parceiro dos servidores, à época, em que eu chamei, que eram grandes parceiros, falei, gente, é necessário dar um suporte. Eles não podem se sindicalizar, mas eles são trabalhadores, são servidores públicos. E são indefesos, porque são sindicatos cartoriais, de repente, aqueles sindicatos fantasma, que representam essas categorias. E à época, né, o sindicalismo progressista deu a mesma resposta da administração. Olha, a administração contrata serviço e não pessoas. Resultado, Nilza, aquilo que era 10% dos servidores naquela época, hoje eu voltei a ser vereador, depois de ter passado com experiência na Assembleia Legislativa de 8 anos, eu voltei a ser vereador em Rio Preto. Hoje eles são mais de 50% dos servidores. E é aquele show de horrores, gente. É uma coisa inacreditável e muitas vezes a gente despreza porque está localizado no território. É inacreditável o que acontece com trabalhadores terceirizados, que são servidores públicos, que estão prestando serviço público. Além de um salário de miséria, você tem garantido o calote. Você vai chegar no final do contrato da empresa, você vai perceber que não recolheram FGTS, que te sacanearam nas férias, que te sacanearam na troca do ticket, tudo o que você pensar. E ainda vão te dar calote. E aí vai ter um contrato emergencial de uma outra empresa que entra e para você poder continuar trabalhando, você abre mão de todos os seus direitos naquele período de contrato. Se tem algo mais humilhante, né, do que isso, eu desconheço. E somado a isso, que eu ia chegar, somado a isso, as OSs, ou as ONGs, né, geralmente ligada a deputados, a vereadores. Então, o processo de terceirização, de terceirização por empresas ou por OSs, por ONGs, ele é tão perverso que, além de tirar todo o sangue, o suor do trabalhador, ainda é um instrumento político de arregimentar ali base eleitoral, né, as indicações são todas feitas pelos vereadores, que depois os abandonam, não defende. Então essa é um pouco a realidade. E isso, né, se agigantou. Isso inicia durante os governos Lula, no início do governo Lula. Eu tenho uma avaliação. Eu militei no PT durante 25 anos e em 2018 eu fui para o PSOL. Então, a minha avaliação é que o PT passou por algumas mudanças. Antes de 2002, uma mudança interna que possibilitou alianças mais amplas, que levou à eleição do presidente Lula. Mas em 2003, quando inicia o governo Lula, ali para mim é um marco, né, mais estruturante, uma mudança estruturante no Partido dos Trabalhadores, que é onde o PT de fato abandona as ruas.
Abandona porque tem uma certeza imensa que a institucionalidade, a força política institucional, que não era pouca, era necessário para fazer as mudanças que o Brasil precisava e dar continuidade a um processo que um tempo depois a gente quebrou a cara. A verdade é que o governo Lula, e esse também, agora nós estamos num momento diferenciado, né? Faz poucos meses, mas esse também reproduziu a mesma lógica. Eu não estou aqui fazendo crítica à conciliação porque eu concordo com fevereiro, não tem outra. Nós não temos maioria, não tem ruptura democrática, não fizemos uma revolução, ganhamos uma eleição. Num Estado completamente dominado, enraizado por uma elite perversa. Mas nunca foi proibido a gente politizar o processo. E nós nunca politizamos o processo. O governo Lula melhorou muito a vida, né, das pessoas, da porta para dentro, mas tratou como cliente. Tratou o cidadão como cliente. E quando a gente trata o cidadão como cliente, a gente abre mão do sentimento de pertencer e da identidade que o governo tem que criar. O cliente é o seguinte, você frequenta um restaurante 20 anos. O dia que você for lá e a comida estiver azeda, você nunca mais volta e sai falando mal. Porque você tinha uma relação de compra com ele. Você paga e ele te serve. Você não tinha relação de identidade com aquele lugar. O governo Lula, na minha opinião, durante muito tempo, teve uma relação de cliente e abriu mão da politização e dos conflitos. Sem conflitos, sem politização, você não tem exército que te defenda num momento difícil. Quando vem a primeira crise, a gente sente um abalo, mas o Lula consegue ser reeleito em 2006. Aí depois elege a Dilma num momento muito bom, depois tem uma outra crise e a gente consegue eleger a Dilma em 2014, mas não resiste. A Dilma foi caçada porque, pelo que a gente sabe, que aqui não precisa falar isso, não tinha crime nenhum, não tinha pedalada nenhuma que pudesse incriminá-la. Mas tinha uma situação econômica muito aguda, como passamos depois por Temer e por Bolsonaro? Não. Via pleno emprego, depois começou a aumentar um pouco. O problema da crise da Dilma é que ela não tinha popularidade, ela não tinha sustentação social, por isso que ela foi caçada. E não tinha sustentação social porque as pessoas tomaram conta de uma coisa. Isso que melhorou a minha vida é insuficiente. Cadê a mudança estrutural? Elas foram percebendo isso. E isso fez com que tivesse, né, um abandono de base social e o governo cai. Esse governo Lula não foi diferente. Uma situação conjuntural absolutamente diferente, com muito mais dificuldade. Herdou um país arrebentado, com muito pouco força política e um parlamento cada vez mais bandido e cada vez mais forte. Mas ainda repetiu a mesma tática de não politização, de não enfrentamento. Eu sou um crítico ao modelo Haddad. Não necessariamente nos seus feitos, naquilo que foi proposto, porque eu não sei se a gente conseguiria fazer diferente, se teria correlação de força para isso. Mas é essa mania de achar que tudo vai ser resolvido com a burguesia na conciliação, sempre. Sem um mínimo de tensionamento e de politização. Acho muito ruim isso. Muito ruim mesmo. E nós estamos num momento, né, onde eu queria me dedicar mais, e aqui é só uma provocação, estou longe de ter certeza do que nós devemos fazer. Mas nós vamos enfrentar um período, acredito que o Lula, se mantém esse clima, vai ser reeleito. Daí a gente achar que nós teremos uma vitória política é outra história. E que a extrema-direita vai se enfraquecer também é outra história. Eu tenho uma avaliação contrária a isso. Que nós vamos ganhar a eleição à presidência da República e eles vão se manter fortes ou mais fortes ainda nos parlamentos, no Senado, vai eleger muito governador. E aí, a eleição, eu acho que ela é dia 4 de outubro, né? E o segundo turno, dia 25 de outubro. Então, se a gente ganhar no primeiro turno, no dia 5 de outubro começa um novo momento. Se a gente ganhar no dia 25 de outubro, no dia 26 de outubro, que é provável que tenha segundo turno, se tudo der certo e o Lula ganha,
No dia 26 de outubro, a gente começa um novo momento no Brasil e na esquerda, que é qual? O Lula nunca mais vai estar numa cédula eleitoral. O Lula não vai mais disputar a eleição. Como segue a vida sem essa liderança? Porque a reconstrução nossa teve muita resistência, um esforço do movimento social, sindical, partidário, mas nós ganhamos a eleição muito por conta do Lula, da força do lulismo, muito mais do que o petismo. Vocês conseguem imaginar como é que vai ser o PT no pós-Lula? O que seria do PT sem Lula? Não tem. Esse PT não sobrevive sem o Lula. Ele vai se dividir, ele vai se transformar. Então eu ouso aqui fazer uma provocação, né? E tenho na minha cabeça que hoje nós deveríamos, por mim, o pessoal federaria com o PT. Porque nós temos, na minha avaliação, a gente tem que desde já iniciar um processo de frente ampla progressista, com todos os partidos de centro-esquerda, com lideranças que estão em outros partidos que podem somar, com o movimento sindical, tendo uma grande frente ampla política e uma frente eleitoral, que é o que a legislação permite, por meio de uma federação. Porque a extrema-direita e a direita estão se organizando em blocos e a gente continua fragmentado. Acho que Frei Beto fala que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E eu sou do interior de São Paulo. Uma cidade razoável, de mais de 500 mil de habitantes, mas é interior de São Paulo, mas é interior, com todas as suas dificuldades. É uma cidade, como muitos, onde o Bolsonaro fez 68% dos votos ali no segundo turno. Então eu sei como é bom ir para a rua, né, nas manifestações, seja com pauta local, ou essas nacionais que a gente organiza ali também, e a gente está todo mundo unificado. Né, dos partidos ainda que têm a perspectiva revolucionária, como o PCB e outros, até ali o PDT ou o PSB. Como é bom ir para a rua e ver todo o campo progressista, humanista que seja, unido. E como isso tem um impacto. Então, eu sou um defensor de que a gente deveria fazer isso desde já. Não tem passagem no PSOL hoje. O PSOL não vai federar com o PT. E pela legislação, se não federa com o PT, agora nessa eleição, porque tem avaliação que não precisaria, tem lá diferenças políticas e perspectivas políticas distintas, e também tem uma segurança eleitoral de que a gente consegue superar a cláusula de barreira sem ter que federar, né? Mas pela legislação, se a gente não federa agora, Big, em abril, nós não podemos federar na eleição municipal, que é onde eu acho que pega. É onde nós estamos fragmentados. É onde a gente não consegue eleger vereadoras e vereadores pelo Brasil afora. A gente poderia ter dezenas e dezenas de vereadoras e vereadores em cidades estratégicas importantes se pudesse estar junto, mas a legislação impede. Então, esse pós-Lula, na minha opinião, passa por um grande movimento de uma frente ampla de enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo brasileiro. Não vejo outra forma de fazer esse enfrentamento que não seja um esforço imenso de total unidade, porque nós vamos iniciar um processo onde nós não teremos mais essa liderança carismática, eleitoralmente forte, que é o Lula, para fazer as disputas. E isso depende muito, quero me dedicar a isso, muito, especialmente do maior partido, que é o PT. O PT vive contradições imensas. Tem uma capilaridade que nenhum partido de esquerda teve. Talvez o PCB em algum momento. Uma capilaridade imensa. E contradições igualmente imensas também. E tem que partir do PT uma proposta que seja respeitosa com os futuros aliados. E tem que ter uma disposição desses aliados também de abrir mão, às vezes, da acomodação, de um patriotismo partidário que não tem mais sentido, especialmente na fase que nós vivemos. Não será fácil, mesmo com a eleição do Lula, o enfrentamento à extrema-direita. E penso que nós temos que trabalhar desde já, exercitar a nossa capacidade de ampliar e de atuar de maneira
né, mais unida onde for possível. Eu tenho a avaliação que nós vamos viver um colapso institucional na democracia. Não é um pessimismo, mas uma avaliação real. Nós vamos lutar contra isso. Mas a tendência é que eles aumentem o número de cadeiras no Senado. Eles tentaram fazer esse ensaio com a PEC da blindagem e tomaram uma invertida nas ruas. Mas vocês imaginaram se eles começam a propor coisas e o Supremo não aceita? Por exemplo, se eles formam maioria para caçar o Alexandre de Moraes e o Supremo não aceita. O que significa isso? É colapso na rede institucional. Quem faz as leis votou por maioria e a justiça não validou, o poder, né, um outro poder constituído não validou. Isso é um colapso na rede. Isso é terreno fértil para a convulsão social, então não vale mais nada. Então, o enfrentamento, assim, sou muito preocupado com o que vem por aí. E nós temos um problema, né, eu vejo como um problema na esquerda. Eu sou de uma geração que eu já nasci dentro do PT. Então, eu não enfrentei ditadura, eu não tive a cultura marxista-leninista, né, de resistência. Então, eu já começo a minha militância com 15 anos num partido que já tinha feito opção por disputa eleitoral. Mas nós temos um problema, o pessoal ainda tem muito isso. Né? Nós temos uma dificuldade em admitir que não tem ambiente para nenhuma perspectiva de ruptura, nenhuma perspectiva revolucionária. Como tem agremiações que ainda tem isso. E dentro do pessoal tem isso. Né? Adoram mandatos, mas para fora finge que não, que mandato não é importante, que o parlamento não é importante, que ter uma tática de disputa institucional não é o mais importante. Como se tivesse alguma expectativa de mudança que não fosse combinar rua, movimento social, sindicatos com luta institucional. O que nós estamos passando no Brasil hoje? Onde é o grande problema? Uma palavra que todo mundo escuta todo dia, o centrão. No parlamento. Eles dominaram completamente o parlamento por muito da nossa negligência e ausência de tática, inclusive do PT, que o PT só teve uma tática central que deu certo, que era eleger o Lula. O estado de São Paulo, por exemplo, o PT já governou, gente, mais de 50% da população. Era a capital e as principais cidades, uma bancada de 24 deputados estadual, 16 deputados federal, e nunca teve uma tática refinada para ganhar o governo do estado, ou para ampliação ainda das bancadas institucionais. Então, isso me incomoda muito, porque dá a impressão de que é um demérito, é uma luta menor a disputa pelo parlamento e você ter mandatos absolutamente comprometidos com a luta social. O problema, na minha opinião, não são os mandatos que dominaram os partidos. O problema não é ter mandato. O problema é ter mandato pelego. O problema é ter mandato que não faz enfrentamento, que não está alinhado a uma luta política, que o cara se elege e ele, no momento em que se elege, a pauta dele é só a reeleição e não mais a luta política. Eu saí do PT em 2018. Estava na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Tinha ocupado os principais postos na Assembleia Política. Fui líder da oposição, líder da bancada do PT, presidente de comissão e se tornou insalubre minha permanência na Assembleia Legislativa. Porque não tinha mais luta. Era um teatro, era uma encenação. A gente poderia ter imposto à época, hoje é companheiro Alckmin, na época era nosso grande... ter imposto muito mais derrotas ao Alckmin, a gente não impunha porque eu me sentia numa ditadura da diplomacia, ditadura da conciliação. Só sabia que o futuro ia... Pois, talvez seja isso. A genialidade de alguns ali estava na frente. Era proibido fazer oposição para valer ao Alckmin. E eu tinha convicção de que tinha pautas ali que poderia derrotá-lo. E a gente estava certo.
Porque quando teve a ocupação da Lesp, por conta da reorganização escolar e da máfia da merenda, vocês viram o que aconteceu com o Alckmin depois para presidente da República, e o Capês, que tinha feito 350 mil votos para deputado e não foi eleito, porque foi pego, foi alvo de uma manifestação gigante de professores, alunos da ocupação. E aí eu passei a ser visto como alguém intransigente, que desrespeitava a nova ordem, que era a conciliação. Falei, nós estamos no poder central, ô Rilo, você está desatualizado. Tinha até o Enio Tato, que era teu amigo, era um grande amigo que eu tinha, mas tinha diferença política com ele. Toda vez que eu propunha uma radicalização da bancada, ele falava, Rilo, você está no lugar errado. A gente está na presidência da República, não dá para ser assim, tem que conciliar. Vai para o PSOL. Eu acabei escutando o Enio Tato e fui pro... Era um bom amigo e fui pro PSOL. Vou finalizar. Assim, o que eu quero expor aqui e fazer uma provocação para ouvir também vocês é um pouco sobre isso, sobre esse futuro, né? Se a gente está refletindo sobre isso, que a partir do ano que vem nós não teremos mais o Lula como um farol, né? Como uma liderança, como um suporte do ponto de vista de disputa eleitoral. Como a gente imagina essa reconstrução de um projeto nacional na perspectiva que coloca muito bem o Fevereiro? Como dialogar com essa nova classe trabalhadora? Eu também parto de uma experiência em Rio Preto muito acertada. Em 2010, 2011, nós fundamos um centro cultural ali. Que a gente percebia o seguinte, estava muito difícil, a turma corria com a gente nas lutas políticas, mas na hora de se filiar, não queria se filiar, nem no PT, nem em partido nenhum. E nós criamos um centro cultural, que hoje é fortíssimo, e passamos a disputar a hegemonia da cidade um pouco pela cultura, no sentido mais amplo. Não só a partir das linguagens artísticas que nós levamos para lá, com esse exercício com a comunidade, mas de viver um pouco a vida do povo, desde as folias de reis até um bloco de carnaval gigante que nós constituímos. Até acomodar o futebol de várzea, até realizar festas populares. E aquele centro cultural passou uma referência. Ele é o lugar, é o ambiente do centro progressista hoje. Tem o samba como um grande ponto de encontro e de realizações políticas. Defendi um pouco isso no PSOL, que as sedes do partido, pelo menos nas cidades estratégicas, todas virassem centros culturais. E que a gente tivesse um exercício mais generoso com o nosso campo, que a gente conseguisse militar e estar junto com as pessoas, não só a partir das pautas tradicionais, porque eu concordo muito com o Fevereiro, né? A gente permitiu que as pessoas tivessem ódio do Estado. Do ponto de vista poético, a gente tem que ter mesmo, né? Da perspectiva revolucionária que está dentro da gente, tem que ter mesmo. Mas a vida real, a vida prática é o que isso dá um mínimo de civilidade para... A luta real não se sustenta sem isso. Então, para mim, o grande desafio é como juntar, como recuperar um pouco de poesia e sonho com a nossa militância. Eu penso que passa por um grande movimento de generosidade de todos nós, de ter mais capacidade de se escapar dentro do que para fora, de juntar as coisas e realizar experiências, mesmo que sejam territoriais, que sirvam de exemplo de unificação. Penso que a nossa vida vai ser muito difícil com o enfrentamento da extrema-direita e não vejo possibilidade desse enfrentamento se ainda estivermos fragmentados. Só tem uma coisa que unifica a gente, isso é muito ruim. É a figura do Lula, né? É o lulismo, é a possibilidade da reeleição dele. Para além disso, o campo está aberto e está em construção. Então a minha provocação, Nilson, seria nesse sentido. É muito mais do que vir e falar, mas também ouvir de vocês um pouco o que vocês pensam. Ainda mais vocês aqui, que têm vida partidária, mas a maioria não, é mais focado no sindicalismo, mas estão no campo progressista. O que vocês pensam
sobre esse momento, vamos chamar de pós-Lula, e como a esquerda e o campo progressista deveria se organizar. Acho que era isso, Nilza, para a gente abrir.